Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Formação Econômica do Brasil, vídeo comentando o texto de Francisco Vignoli, A Imigração e a Formação no Mercado de Trabalho, do livro Formação Econômica do Brasil, de José Márcio Rego e Rosa Maria Marques. Vamos falar, em primeiro lugar, da expansão cafeeira, da lei de terra e da imigração. Bom, no Brasil, no início do século XIX, já havia produção de café, que havia se difundido, mas era uma produção que, em grande medida, era uma produção para consumo interno. Mas isso vai mudar com a Revolução no Haiti, que começou em 1791 e vai até 1804. É uma revolta de escravos, da população autóctone, e termina com a independência do Haiti. Mas isso vai causar a desarticulação da cafeicultura no país. Bem, e como resultado, os preços do café no mercado internacional ficam extremamente elevados, e isso é percebido pelos cafeicultores, pelos comerciantes brasileiros e portugueses, e começa-se aí a expansão da exportação de café, da produção para fins comerciais, e a expansão das exportações. Bem, a atividade vai concentrar-se no Vale do Paraíba, que vai estar próxima da região, principal região de concentração dos escravos, que eram ainda em alguma escala, utilizados na mineração do ouro, que estava em franca decadência. Nós já estamos aí, o Brasil ainda exportava algum ouro, mas as exportações brasileiras, à época, eram, além de um pouco de ouro, se produzia e se exportava, mas as exportações brasileiras concentravam-se no açúcar, no algodão, no couro, nos couros e peles, e uma série de outros produtos. Não eram exportações expressivas, vamos dizer. O Brasil havia perdido, Portugal, havia perdido a sua conexão com a economia internacional. É o que o Celso Furtado vai dizer, que é uma regressão para a economia de subsistência. Isso não é verdade, É a regressão para uma economia autossuficiente, desconectada do comércio. Bem, mas então o Brasil começa, não era o Brasil ainda, era uma colônia. A colônia brasileira começa a expandir a produção e a exportação de café. Só que em 1808, nós temos a vinda da corte brasileira, constitui-se o Reino Unido, de Portugal, Brasil, e aí isso altera alguma coisa, a configuração política, sim. Em 1922 nós vamos ter independência. Então, mas enquanto esses eventos políticos se processavam, nós temos a formação de uma nova classe, o início do processo de formação de uma nova classe social no país, que vão ser os barões do café, quer dizer, os grandes produtores, grandes plantadores de café, articulados com os comerciantes e com os banqueiros, que vão participar tanto do financiamento quanto da comercialização do café, internamente. Bem, então essa vai ser uma nova formação social no Brasil. Bem, o aumento da demanda vai vai causar a elevação dos preços, Mas o que vai acontecer, E na verdade, no início do século até os preços caem, mas isso não inibe a expansão da produção. Por quê? Porque era um produto, que dava dinheiro, tá certo? Mesmo com a queda de preço, era um produto compensador. E o grande problema da colônia aqui é que você não tinha atividade que gerava dinheiro, você tinha atividade que gerava riqueza. Por exemplo, criação de gado, a produção agrícola, nas fazendas, nas grandes fazendas, que estavam espalhadas pelos países. Os fazendeiros eram muito ricos,
tinham uma grande mão de obra à sua disposição, né? Os parceiros, né, que plantavam nas suas terras, né, em regime de meia, prevalecia ainda na, na bovinocultura o regime de quarteação, quer dizer, entre quatro bezerros nascidos, um era do vaqueiro. Então, esse regime, né, o fazendeiro tinha abundância de alimentos, abundância de bens, né, mas eram bens toscos, né, e tinha pouquíssimo dinheiro, porque ele vendia muito pouco, né, produzia açúcar mascavo, né, produzia no século XIX, os fazendeiros de Minas Gerais se orgulhavam de produzir tudo, exceto ferro e sal. Bem, mas então, a produção de café era muito importante porque dava dinheiro, né? É claro que ela só será possível, né, se os custos de produção, né, monetários vão ser inferiores ao preço do café, tá certo? Bem, e o café vai se tornar, né, vai se aumentar a produção e as exportações, né, e vai se tornar o principal produto de exportação por volta de 1850. E observe que o café vai ser, o aumento da demanda de café vai ser resultado de um evento que mudou o mundo, que foi a Revolução Industrial. Ocorreu primeiro na Inglaterra, né, e em menor escala na França. Só que a Inglaterra, né, os ingleses precisava-se de um estimulante. Né? A Revolução Industrial vai prolongar a jornada de trabalho, né, e aumentar a intensidade de trabalho. Então, vai se necessitar, né, de um estimulante, tá certo? E estimulante na Inglaterra vai ser os diferentes tipos de chá, né? Mas também o café vai ser consumido. O café vai ser consumido mais na França, né? E o grande país, né, que vai consumir muito café é os Estados Unidos. E os Estados Unidos passa por um processo de industrialização durante o século XIX e vai emergir, né, em 1900 como a maior potência do mundo, potência industrial do mundo e potência econômica do mundo. E isso vai ser fundamental para o café, porque a demanda por café vai crescer muito e quem vai atender essa demanda é o Brasil. Né? Bem, só que aumenta a produção, né, choca-se com a escassez de mão de obra. Né? Nós vamos ter a lei de 1831, que vai proibir a importação, o tráfico de escravos, né? Mas ela não vai ser obedecida, né? Porque a sociedade, né, a polícia, as pessoas inclusive que estavam envolvidas em fazer cumprir a lei faziam vistas grossas, né, para o que estava acontecendo. Só que aí, ela só vai ser suprimido, né, com a lei de Eusébio de Queiroz de 1850. A década de 40, de 1840, é a década de maior importação de café no Brasil. De escravos no Brasil. Mas aí vem a lei Eusébio de Queiroz, e mais do que isso, né, talvez mais importante do que a lei Eusébio de Queiroz, que foi ambas, né, a lei de 1831 e a lei de 1850, vão ser aprovadas, né, no Brasil por causa de pressão inglesa, porque a Inglaterra, né, a partir do início do século, eu não lembro exatamente o ano, acho que é 1804 também, né, ela vai se engajar na supressão do tráfico escravo. Né? Bem, e o que vai acontecer é que ela também vai colocar a sua esquadra caçando os navios negreiros. Né? Quer dizer, por volta de 1850, eu acho que nós tínhamos haviam 19 navios da frota inglesa, né, apreendendo navios negreiros. Então, ela vai apreender um número enorme de navios. Né? E a tripulação, principalmente o capitão, vão ser julgados e condenados por tribunal inglês. Né? Então, isso vai ser o fato mais importante, né? Não foram as leis que foram aprovadas no Brasil e em outros países sob pressão, mas
sob pressão inglesa, mas vai ser exatamente a atuação da Royal Navy. Bem, e como resultado, né, a importação de negros cai rapidamente, vai desaparecer rapidamente. E aí o que você tem? Você vai ter uma elevação enorme dos preços dos escravos. E também, né, quem estava pagando bem pelo escravo era os fazendeiros de café do Vale do Paraíba. Então vão vir café do Brasil todo, café não, negros, escravos do Brasil todo para o Vale do Paraíba. Não é? Bem, a produção de açúcar, por exemplo, vai continuar, né, mas ela vai conservar a escravidão, mas na área, vamos dizer, na área industrial da açúcar. Não? Mas a área, por exemplo, de plantio de cana vai ser encetado por brasileiros, né, em regime de parceria. Então, há uma diminuição enorme do número de escravos trabalhando na indústria açucareira. Bem, Dom Pedro vinha colocando em prática uma política de migração e colonização, que não deu certo. Não deu certo e nem satisfazia os cafeicultores. Quer dizer, qual que é a ideia de Dom Pedro? Era exatamente, né, colocar no Brasil, né, transformar o Brasil em uma espécie dos Estados Unidos, onde o número de imigrantes foi decisivo para... quer dizer, a preocupação era fazer com que crescesse a população brasileira, se ocupasse o imenso território do país e isso gerasse riqueza. Foi gasto muito dinheiro. Não, Mauá, por exemplo, né, o Visconde de Mauá, barão depois de Visconde, vai reclamar, vai dizer que isso estava quase que quebrando os cofres imperiais, né, com a política de imigração. Não? E os imigrantes que chegaram aqui logo se empobreceram. Por quê? Porque não tinha aquela dinâmica que vai ter nos Estados Unidos. Dentro inserido de um tipo de ocupação. Nos Estados Unidos foi ocupado não para fins comerciais, como o Brasil, mas foi para fins de povoamento. E além disso, né, no século XIX vai ter um movimento, quer dizer, a terra vai ser muito acessível. No Brasil, não. O Brasil já tinha sido ocupado por grandes propriedades que obstaculizavam a formação de pequenas propriedades. Nos Estados Unidos, não. Né? Isso foi a essência do crescimento. Isso é que explica porque os Estados Unidos vai emergir no final do século XIX, né, com a maior economia do mundo. Bem, então está aqui, né, a expansão do café que vai começar, né, no Vale do Paraíba, né, nessa região aqui, né, no Rio de Janeiro, né, envolvendo o Rio de Janeiro, nas circunvizinhanças do Rio de Janeiro, indo até Taubaté, um pouco ao sul, São Sebastião, mas essa área aqui, né, a área inicial, e ele vai se expandir, né, vai penetrar no norte do Rio de Janeiro, atravessar o Espírito Santo e chegar lá em Colatina, né. Vai passar também, né, em regiões de Minas, né, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Itajubá, Pouso de Caldas, né, e vai também penetrar, né, na Bragança Paulista. Né, então essa é a ocupação de 1640 a 1665. Essa região aqui de São Paulo vai ser considerada o velho Oeste Paulista, velho Oeste. Né. E depois ele vai de 1865 a 1885, vai penetrar, né, em Araraquara, caminhar para o Rio Preto e depois vai penetrar no resto vamos dizer, na outra onda e onda final, né, da ocupação do Novo Oeste Paulista. Né. Aí já com base não em trabalhos. É claro que enquanto esse processo se desenvolve, né, você tem uma mudança das relações de produção. Você passa do escravismo, vai tentar parceria, outros regimes de trabalho que não vão dar certo e, finalmente, o processo de migração. A utilização do chamado colonato, que vai ser central na economia, principalmente da República Velha. Bem, em 1850 tem uma lei importantíssima, né, e pouco explorada na literatura, que é a Lei de Terras
Lei 601. Vamos lembrar, né? A classe dominante do Brasil eram os grandes senhores de terras, né? Desde o início da colonização no Brasil, né? O Brasil foi dividido em Cismarias. Isso não deu muito certo, mas de qualquer maneira quem veio produzir o açúcar no Brasil foram grandes fazendeiros, né? E vão se estabelecer também grandes fazendeiros na área da pecuária, né? E posteriormente na área também agrícola. Essas vão ser as grandes fazendas, né? Mas inicialmente a principal atividade era a atividade pecuária, fora da produção de açúcar, claro, né? Bem, e a norma no Brasil vai ser o latifúndio, a grande fazenda, né? Tá certo? Bem, ora, e com a expansão cafeeira, né? O problema, né? Os fazendeiros de café queriam mão de obra barata, tá certo? Quando encerrou a escravidão, ou a escravidão não tinha mais futuro, né? O número de escravos começou a diminuir, né? Você tinha que achar um jeito, né, para atender a demanda, né? E nós vamos exatamente verificar o que foi feito. Mas uma coisa, né? A política de colonização do Império, do governo imperial, não interessava, né? Você precisava de gente despossuída, gente pobre, né, que se sujeitasse a trabalhar nas fazendas de café. Mas para isso você não podia ser um pequeno produtor, né? Porque se tivesse acesso à terra, como ocorreu nos Estados Unidos, você não ia para fazendas de café. Ele ia tornar um proprietário de terra pequeno, né? Economia que o Furtado chamaria de subsistência, não era, né? Mas ele não ia trabalhar na fazenda de café. Como é que você poderia obrigá-lo? Fechando o acesso à terra para ele. E isso foi feito através da Lei de Terra de 1850, né? Que proibiu a aquisição de terras públicas por outra forma que a compra. Quer dizer, quando houve a Lei de Terra, a lei, né, revalidou as sesmarias, né, concedidas até 1822 e ratificou as posses existentes. Ou seja, a ocupação do solo brasileiro pelos grandes fazendeiros e, teoricamente, pelos pequenos, foi sacramentada na lei de 1850. Isso não foi bem assim. Por quê? Porque os pequenos continuaram sofrendo o processo, né, que, na verdade, sofrem até hoje, né? Tinha muita notícias na imprensa no final da década de 50, início da década de 80, que é o processo de grilagem, né? O que é grilagem? Eu sou um grande fazendeiro e, portanto, eu tenho jagunços à minha disposição. O que eu faço? Eu quero ocupar uma área, né? Mando os jagunços lá e eles dizem aos poceiros que estão lá, os pequenos produtores, né? Olha, essa terra aí não é sua, essa terra é do fulano de tal, então vocês saem daí. Ah, mas essa terra não é minha, eu tenho a titulação. O cara fala assim, olha, nós te damos tal prazo, você tem uma oportunidade, você pode, nessa época isso era que prevalecia, né? Você pode trabalhar para o fulano de tal, para o fazendeiro, entregando metade da sua produção para ele, prestando serviço quando ele precisar, né? Aí você fica na sua terra. Caso contrário, nós vamos vir aqui tal dia e vamos botar fogo botar todo mundo para fora, né? Ah, mas eu vou resistir à bala. Tudo bem, né? Mas você vai fazer uma pequena família contra uma tropa de choque, né? Com uma milícia, né? Então é isso que ocorria, né? Ou seja, isso continuou a ocorrer mesmo depois da lei de 1850, que teoricamente teria dado a todos os poceiros no Brasil a propriedade da terra em que ocupavam. Bem, mas por que a terra... o que não tinha sido apropriado, né, até 1850, ou na verdade até 1822, né, foi considerado como terra pública. E aí sujeito à venda.
E o que que... Tudo bem, os Estados Unidos a terra era pública, né? Mas os Estados Unidos botou o preço da terra lá embaixo, então todo mundo teve acesso. E no Brasil o preço foi colocado lá em cima, exatamente porque os fazendeiros queriam obstaculizar, impedir o acesso da população pobre ou menos poder aquisitivo, né, à terra. Isso se inspirou nos princípios da chamada colonização sistemática, né, de Edward Gibbon Wakefield, a doutrina do sufficiently high price, quer dizer, o que vai acontecer, até o retrato dele, a pintura dele, né? Você vai colocar um preço alto de maneira que a pessoa sem posse não consiga comprar a terra. Então ela vai ficar continuar numa situação de pobreza e para subsistir vai ter que se apresentar, se oferecer no mercado de trabalho, oferecer sua força de trabalho no mercado, né? Então é isso, é essa a ideia. O produto das vendas seria destinado à demarcação de terras e à imigração dos colonos. Afirmou-se o poder político, assim, dos cafeicultores paulistas, que foram, né, importantíssimos, né, como mecanismo de pressão para que a lei de 1850 tivesse esse caráter, e não, como queria o imperador, né, beneficiasse o processo de colonização de pequenas propriedades, né. Bem, experiências iniciais da imigração, né? Bom, o número de escravos no Brasil, né? O texto vai dizer que era 1,7 milhão em 1871, né, quando foi aprovada a lei do ventre livre, e 600 mil em 1888. Aqui está o quadro, que é esse quadro aqui, também são estimativos, com exceção de 1872. Né? A população brasileira era de em torno de 9 milhões e 900 mil, quase 10 milhões, e do qual 1 milhão e 500 eram escravos, então era 15%. É interessante que 22 anos antes, né, estima-se que a população brasileira seria em torno de 8 milhões, né, e dos quais 2 milhões e 500 seriam escravos, ou seja, 31%. Então era um contingente expressivo, um terço da população. E você chega em 1887, um ano antes da Lei Áurea, né, com apenas 5%, 723 mil escravos. Quer dizer, os escravos foram diminuindo por causa de morte e por causa da lei do ventre livre. Né? Bem, nós no período de 1824 a 1850 foram muitos colonos alemães para o sul e custaram a ser bem-sucedidos. Por quê? Porque muito, principalmente a colonização oficial, que era gente que vinha sem recursos e eram assentados pelo governo, o governo entregava para eles normalmente uma casa caindo aos pedaços e deixava eles para lá. E aí os viajantes, a pessoa da época descreve, né, a situação de penúria, de miséria que vivia a grande maioria dos colonos. Né? A política do império era trazer colonos, brancos, homens livres que se tornariam pequenos proprietários. Essa era a política oficial. Né? Mas não deu certo. Não foi só por oposição dos cafeicultores. É que a economia brasileira não gerou, não é, o círculo virtuoso que foi o caso da economia norte-americana, que foi proporcionado, primeiro, pelas suas bases, onde surgiu, que era uma economia já diversificada, né, onde na denominação de Celso Furtado, né, era uma colonização para fins de povoamento, e não para fins comerciais, né, como no caso brasileiro e no caso da América Espanhola e de outras regiões. Essas regiões vão se transformar nos países subdesenvolvidos e as colônias de povoamento vão se transformar nos países desenvolvidos, né, como a Austrália e os Estados Unidos. Mas não é só isso, né? Canadá, Austrália, Estados Unidos, e outras. Mas não é só isso, né? Além disso, no caso dos Estados Unidos, você teve o livre acesso à terra.
ou facilitado acesso à terra. E no Brasil você dificultou, inclusive pela lei de 1850, que se não tivesse acontecido, também não ia mudar muito por causa da opressão e da força dos grandes fazendeiros. Não? Mas ela, no caso da expansão do cafeeiro, aí talvez pudesse ter gerado um sistema de pequenas propriedades no Oeste Paulista. Mas isso são conjecturas e a história não se faz por conjectura. Mas então aqui nós temos a redução de escravos, né? Nós temos aqui nesse quadro aqui, né? Já temos a descrição do que aconteceu. Né? Observe que no Vale do Paraíba, né? Você tem Vale do Paraíba daqui, né? Você tem 1836, né? Você tem 25 mil escravos, correto? Que se produziram, a produção de café foi de 127.600 sacas de café. No chamado Oeste Antigo, que nós já falamos o que era, né? Você já tinha uma produção de 33 mil, né? Desculpa, já tinha uma força escrava, né? De 33 mil escravos. Né? Observe que é um número grande, mas a produção ainda era pequena, porque estava começando lá. Né? 17 mil sacas. Né? Em 1854, tá certo? A do Vale do Paraíba aumenta para 33 mil, mas a do Oeste Paulista já está em 40 mil. Okay? A produção já está em 122 mil, né, sacas de café. E no Oeste Paulista, no Oeste Novo, né, ainda está pequena, você só tem 20 mil escravos, né, mas observe que já está chegando perto da população do Vale do Paraíba. Né, e produz 76 mil sacas. Né. A situação vai mudar completamente até 1860, entre 1854 e 1886, né? No qual você tem que colocar aqui, ó, o número de escravos maior, né, está em São Paulo, tá certo? Principalmente no Novo Oeste, né, no qual você produz, né, 1.200.000 sacas de café. Conta 500 mil sacas no Vale do Paraíba, tá certo? E 752 mil no Oeste Antigo de São Paulo. Então é essa que a população escrava, né, aumentou porque você vai estar concentrando os escravos que ainda não estavam no Brasil na atividade de cafeicultura. Né? E aqui tem, quer dizer, você ainda está usando muito escravo. Né? Agora, isso aqui é 2 anos antes da Lei Áurea. Né? Isso vai desaparecer. Aí o problema já tinha que estar solucionado, como já efetivamente estava. Né? Os escravos, né, vão abandonavam as suas fazendas, né, ficavam um tempo rodando por ali e depois procuravam outros senhores, ou trabalhar para outros cafeicultores. Né. Então, porque não tinham acesso à terra, né, porque não tinham jeito de se manter. Né. Então, para sobreviver, muitos tinham filhos, né, tinham mulheres e tinham filhos, precisavam sobreviver, né? E aí vão procurar trabalho na própria cafeicultura, né? Ou em outra atividade. E aqui está o avanço do café, né? Observe que ele vai, né? Quer dizer, São Paulo, Minas e Rio, né? Vai concentrar a produção, que essa cinza aqui, nesse círculo, né? Vai concentrar de forma crescente a produção de café. E posteriormente, né, São Paulo é que vai ter aí 80% da produção de café no Brasil. Né? A fatia do restante na República Velha vai
vai se reduzir, né? E o avanço aqui tem um avanço, né? Que vai começar daqui para, vai começar nessa direção assim, tá certo? E chegando, né, no Novo Oeste, né? Penetrando no Novo Oeste, né? Mais tardiamente, tá certo? Esse é o avanço, o sentido do avanço. Bom, ora, o primeiro ensaio de uma nova forma de produção, uma nova relação de produção, se substituísse a relação de escravidão, né, foi tentada pelo senador Vergueiro, na fazenda de Ibicaba, né, em Limeira, em São Paulo. E aqui tem a foto, né, da sede da fazenda, né, sede da fazenda. E aí, em cima, é o retrato, né, do senador Vergueiro, tá certo? Ele vai tentar isso em fins de 1840. O que ele vai fazer, né? Ele vai introduzir a cana-de-açúcar, né, nas suas fazendas em 1840 e o café, aliás, aí está trocado, né? Ele vai introduzir o açúcar em 1828 e o café em 1840, acho eu, né? Não, tá certo, é porque a ordem, ele introduziu o café em 1828. O que está errado aí é a ordem da escrita. O café e o açúcar em 1840. Mas em 1840, né, o café já é o principal produto da fazenda. Em 1847, ele vai iniciar a experiência com da parceria, né, com a introdução de 423 colonos alemães, né, que ele vai trazer, né, e vai fundar a Vergueiro e Cia para introduzir colonos em outras fazendas, né. Os colonos eram contratados na Europa e trazidos até as fazendas por conta dos fazendeiros, foi o que ele fez, né. Mas, em vez de trazer as pessoas de graça, não, ele cobrava a passagem de vinda. Então, o colono já chegava endividado, né? E aí, estava sujeito, né, quer dizer, na verdade, isso era uma situação ilegal, teoricamente. Mas, na prática, funcionava assim. Quer dizer, o fazendeiro tinha, o colono tinha uma dívida com o fazendeiro. E aí o fazendeiro abusava dessa dívida. Não deixava ele sair, trocar de patrão, né? Se você não pode trocar de patrão, você não tem direito de ir e vir. Ok? E aí os fazendeiros vão comprar, né? Ou vão pagar pela produção, né, que os colonos. Porque o que é o sistema de parceria? O sistema de parceria é o seguinte, vamos dizer que seja um sistema de meia, né? Eu produzo café, eu produzo 100 sacas de café, né? 50 do fazendeiro e 50 fica comigo, tudo bem, né? Aí, só que o que o fazendeiro? O fazendeiro vendia o café, né, e dava menos dinheiro para o fazendeiro. E ainda descontava, tá certo? Os juros da dívida, a amortização da dívida. Então, isso levou e o colono, né, mesmo que visse que o preço que o fazendeiro estava vendendo o café era maior do que o preço que ele estava sendo remunerado pelo café que o fazendeiro estava teoricamente comprando dele, que era a parte dele, não os 50% dele, não os 50% do fazendeiro, mesmo assim ele não podia reclamar, né? Então, aí, os custos do traslado deveriam ser pagos pelo colono com juros de 6% ao ano, que era um juro muito pesado naquela época. Hoje a gente acha que essa taxa de juros baixa, porque o Brasil é um país de agiotas, o governo é um agiota e os bancos são os agiotas. Então, a gente se acostuma com taxas de juros absurdas, né, que fariam inveja aos agiotas da Idade Média. A cada família era atribuída certa quantidade de pés de café para cultivar e colher. Eles poderiam plantar entre as filas de café alguns gêneros necessários aos próprios sustentos. Em caso de venda desses gêneros, o fazendeiro tinha direito à metade, é o que nós falamos. Mas aí ele que está vendendo, né? Quando o café fosse vendido, o colono tinha direito à metade do lucro líquido, deduzidas todas as despesas com beneficiamento, transporte, etc. E aí aconteceu o que eu falei, né? Aqui tem, né, o pátio, né, onde o café era uma fazenda, produção de café,
aqui o pátio, né, onde você secava o café e você também queimava o café. Por isso que tem aquela chaminé grande aqui, né? Torrava o café, vendia o café torrado ou não, né? Depende do caso, né? Os colonos não podiam exercer outra atividade, não tinham qualquer controle sobre a contabilidade dos fazendeiros, é o que eu falei, certo? Que desenvolveram artifícios terrivelmente opressivos para manter os colonos na sua fazenda. E aí vão levar uma série de conflitos, né? Na verdade, os colonos nunca conseguiram saldar a dívida que desde a partida da Europa eles contraíam. E então começaram a eclodir rebeliões, sendo a mais grave na própria fazenda do senador Vergueira. Aí acabou com a empresa dele de trazer gente para os outros fazendas, outras fazendas, né? Autoridades europeias cerceiam a imigração para o Brasil, porque eles ficaram sabendo, né, que os colonos, sei lá, da Itália tinham vindo para o Brasil e estavam sendo maltratados, estavam no serviço de uma situação efetiva de semi-servidão. E, além disso, né, tinha um agravante nessa situação, que os fazendeiros estavam acostumados a trabalhar, a tratar com escravos. Mesmo aqueles que não eram fazendeiros e viraram, estavam acostumados com o regime de escravo, que você manda e desmanda, né? E agora você está trabalhando com homens livres, né? E aí, mas eles continuaram mandando e desmandando. Bem, os núcleos oficiais da colonização. Nós fizemos uma rápida referência, né, a esses núcleos, né? Política de imigração. Qual que era a política do Império? Formar pequenos proprietários. Isso de cara já teve oposição. Por quê? Porque você está tirando mão de obra, você está ganhando dinheiro público, e você sabe que as classes dominantes querem que o dinheiro público seja para eles, né? É o que acontece no Brasil, né? Você não pode dar dinheiro para educação, pagar bem remunerado os funcionários públicos, não. Você tem que... o dinheiro que arrecada tem que ir para um buraco negro que se chama superávit primário. E com esse dinheiro é que o governo vai pagar os juros da dívida pública. Então o governo brasileiro virou uma máquina de produzir dinheiro para o capital, para os banqueiros, para os investidores. É isso, claro. Qual é a classe dominante? É a classe dos banqueiros e dos investidores, né? Os caras são o capital financeiro. Então, a função do Estado é essa. Outra não se aceita, né? Por isso que ainda hoje se está falando em equilibrar o orçamento público. Isso é uma política que não tem nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido. Ainda mais no momento de pandemia, né? Como afirmou o presidente da província de São Paulo em 1858. Inútil, presidente da província de São Paulo. Inútil seria aumentar-se o número de habitantes do império, se não curássemos de fazer prosperar a lavoura. Quer dizer, qual a lavoura? A cafeicultora, né? Quem que vai ser próspero? É o cafeicultor, é o dono da fazenda de café, né? De fecundar essa fonte de riqueza pública que, se assim não for, colocar-nos-á em sérios embaraços. Está dizendo, ó, o dinheiro tem que ir para o café, não pode trazer outro tipo de imigrante, não. Atrair imigrantes e constituir grupos de trabalhadores que estariam à disposição dos fazendeiros nos períodos de maior necessidade de mão de obra foi, desde a origem, a finalidade maior dos núcleos oficiais de colonização. Ele está adicionando alguma coisa, nós não falamos até agora. Quer dizer, também, né, não foi só isso. Esse aqui já é uma visão, né? É uma visão que procura conciliar, né, a política oficial com os interesses dos cafeicultores. Os cafeicultores reclamavam. Mas o Império está fazendo colônias, né? Que o pessoal não vai trabalhar nas fazendas de café. Aí o pessoal fala, não. Esse pessoal vai estar aí, vai estar disponível para trabalhar na fazenda dos senhores, né? Mesmo essa política de viver de mão de obra foi duramente criticada. Colonização italiana no Sul, né, ocorreu durante o debate sobre o caráter da imigração do Brasil, né? E aí, né, vão ser as leis provinciais do Rio Grande do Sul, vão ser importantes, né? A Lei 304 de 1854 estabeleceu o núcleo de colônias em Bento Gonçalves, Garibaldi, São Marcos, Caxias do Sul, Farroupilha, aqui na chamada na Serra Gaúcha, né? Essa região aqui, né? Tá certo? Na Serra Gaúcha, ao norte, né?
ao noroeste, né, de Porto Alegre, tá certo? Apesar de objetivar a criação de pequenas propriedades rurais, os italianos também trabalharam na vinicultura gaúcha. Então, os núcleos oficiais de colonização, com efeito a existência de colônias de homens livres e proprietários, representavam para os imigrantes que viviam trabalhar nas fazendas a possibilidade de um futuro bastante próximo. Aliás, isso foi uma isca, né? Esse papel de foco de atração ou de isca, conforme a ele se referiu Caio Prado Júnior, foi perfeitamente desempenhado também pela colonização italiana do Rio Grande do Sul, que precedeu a grande imigração italiana para São Paulo. Então isso foi importante para abrir a porta, né? Abrir a porta. Quer dizer, quem foi para o Rio Grande do Sul, né, acabou se dando, mesmo no Rio Grande do Sul, né, eu já li relatos de pessoas que chegaram lá, de grupos, né, de colonos que chegaram lá e ficaram na maior miséria. Né? E aí tiveram que trabalhar na vinicultura, mas tinham atividade para trabalhar, né? Mas muitos, né, conseguiram desenvolver a sua própria produção, né, a sua pequena fazenda, trabalhando, né, na colheita também da vinicultura ou em outras atividades. Né? E isso foi muito importante, porque criou, né, aquela imagem que era possível ir para o Brasil. É claro que o imigrante que saísse da Itália para o Brasil não estava sabendo as distinções, né, as diferentes tonalidades da colonização no Brasil. Né? Então achavam que iam para São Paulo, que iam, né, passar pelo processo dos colonos bem-sucedidos do sul do Brasil, né, do Rio Grande do Sul. Bem, mas isso ainda não representava a solução do problema de mão de obra para o café. Quer dizer, a colonização subvencionada, né, oficial, não era uma solução. Não? Desculpa, colonização oficial. Agora vai ter uma imigração subvencionada, mas vamos ver, né, o que ela representa. Né? Observe que o grande processo de imigração no Brasil vai ter, né, o primeiro grande processo, né, vai ter até, vamos dizer, né, isso aqui até 1913 ou 1914, não? De 1890, né, até 1940. E ela foi muito beneficiada, favorecida pela Lei Áurea, né? Porque havia aquele estigma do Brasil. Como é que eu vou para um país onde tem escravidão, eles vão me tratar como escravo, então não vou. Só quando houve o fim, né, da escravidão no Brasil, isso mudou completamente. É claro que vai ter, né, já vai ter um processo de imigração, né, crescente, né, a partir de 1850. Mas é muito pequeno, né, é muito pequeno, tá certo? Vamos ter aí 30 mil por ano, né, no final. Né? Depois você vai chegar, né, vai ultrapassar 100 mil. Né? É claro, com idas e vindas. Né? Então, depois você tem outro fluxo migratório que já é na década de 20, acompanhando a expansão cafeeira da década de 20. Né? E aí você tem que esperar, né, lá na década de 50 para acontecer, mas aí já está muito longe, não tem nada a ver com café. Bem, o processo de migração em massa para o Brasil a partir da segunda metade da década de 1880 representa o resultado de uma política deliberada de oferta ilimitada de mão de obra para a cultura cafeeira. Política, ação, interferência do Estado na economia. Né? Quer dizer, nós não tivemos aí na Primeira República, no final do Império, não tivemos intervenção, constituição de estatais, nós não tivemos barreiras alfandegárias, nós não tivemos nada, que foram importantíssimos no processo de industrialização do Brasil. Né? Que vai ser seus planos culminantes vão ser o plano de metas, né, e o Programa Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, o governo JK e a década de 80, a década perdida, a década de 70, desculpe. Segunda metade da década de 70, né, que nós, quando chegamos na década de 80, nós éramos, né,
é um país que tinha um coeficiente de importação de 4% apenas, né, em um país industrializado, desenvolvido. Agora nós estamos subdesenvolvendo o país, graças ao neoliberalismo, que é aplaudido por muitos. Né. Tudo no Brasil está de ponta cabeça, mas não é só no Brasil, não. Bem, quando o Estado passou a financiar a imigração, que ficou conhecido como imigração subvencionada, responsabilizando pelo recrutamento, transporte e distribuição dos trabalhadores e assegurou-se a entrada de imigrantes na fazenda, garantindo-se a expansão da cafeicultura. Bem, mas qual que era o mecanismo? Né? O mecanismo era o seguinte, né? O Estado pagava a passagem. Então, o trabalhador, o imigrante chegasse no Brasil, não estaria endividado. E o fazendeiro, né? Quer dizer, vamos lembrar que o fazendeiro tinha um problema. Quando ele pagava a vinda do imigrante, né? É claro que ele queria que o imigrante fosse trabalhar para ele, senão ele trazia o imigrante, aí o imigrante fosse trabalhar para o vizinho dele pegava uma carona. O vizinho dele se beneficiar, podia até pagar um salário maior para o imigrante, porque ele não tinha tido custo nenhum, né, no transporte, né, da família, né, do colono para a sua fazenda. Né. Então, o que acontece? Quando o Estado paga, isso é uma ação estatal, né, a importância do desenvolvimento da ação estatal para o desenvolvimento econômico. O Estado pagava a passagem. E o sujeito chegava, né, mas ele ficava, né, como nós vamos ver, né, ele ficava, ele só podia, né, só era liberado, né, quando ele chegava no Brasil, quando ele saía para trabalhar numa fazenda. A política inicial da província de São Paulo, depois encampada pelo governo federal. Aí nós já estamos na República Velha. Né. Em 1888, ou seja, né, um ano antes da Lei Áurea, o governo provincial de São Paulo, né, tomou 750, né, mil libras em Londres. Isso representava 200% da arrecadação providencial. O governo vai se endividar para trazer, né, ou seja, entre 87 e 88, 70% do orçamento provincial foi gasto com a imigração. Para quê? Exatamente para propiciar a expansão da cafeicultura. Né? Os imigrantes desembarcavam em Santos e eram trazidos para a hospedaria dos imigrantes, que é esse prédio enorme aí, né? Um prédio com capacidade para abrigar 4.000 pessoas, construído em 1886, né, na cidade de São Paulo. Nos períodos do auge da imigração, a hospedaria chegou a atender 10.000 imigrantes, os quais, desconhecendo as condições de trabalho nas fazendas, né, de café, assinavam o contrato com os fazendeiros. Coitadinhos. Tem um nome, eu vi um filme sobre imigração, muito interessante, uma história real, mas esqueci o nome era um pessoal que veio do Japão. É muito interessante. Né? A segurança do local era rigorosa, tendo por finalidade, né, impedir que qualquer imigrante deixasse o local sem prévia autorização, a qual era concedida única e exclusivamente quando os contratos de trabalho estavam assinados. Então é isso. Ok? Estavam assinados. A política imigracionista mostrava sua eficiência ao recrutar e subsidiar pessoas totalmente sem recursos que eram traídas pelas passagens gratuitas fornecidas pelo governo brasileiro. E também pela propaganda que acenava com a possibilidade de um imigrante aqui no Brasil tornar-se um pequeno proprietário de terras. E aí que foi importante o sucesso da imigração, ainda que sucesso com restrições, né, da imigração, a colonização, né, no Rio Grande do Sul. Né, funcionou como isca. Quais são os fatores de atração? Expansão econômica do Brasil, mais a propaganda, né?
no mais das vezes enganosa. Isso é uma coisa permanente no capitalismo. Mas o que a gente mais encontra é propaganda enganosa. Eu não preciso nem dar exemplo, porque todos sabem de vários exemplos. Né? Companhia telefônica, internet, né? E várias outras coisas. Que acenava com a possibilidade de um migrante tornar-se um proprietário de terra. Essa era a motivação. Por que houve uma imigração em massa para os Estados Unidos? Em massa. Toda a imigração que veio para o Brasil dava um mês de imigração, se muito, que ia para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá, né, eles iam e se tornaram, né, proprietários efetivos de terra. Né? Grande parte deles. Não, mas se a gente olhar os dados, nós vemos que não foi a maioria dos imigrantes que foram para os Estados Unidos que se tornaram proprietários de terra. Né? É verdade. Por quê? Mas eles chegavam nos Estados Unidos e os salários eram muito elevados na indústria. Por que os salários eram elevados? Para impedir que o sujeito fosse para a fronteira brigar com o índio e virar proprietário de terra. Né? A terra era barata. Então, por causa disso, né, os salários tiveram que ser elevados. E aí houve incentivo ao progresso técnico, a industrialização americana foi rápida, o mercado interno cresceu, os Estados Unidos se transformou na maior potência do mundo em um século, menos de um século. Mas uma coisa importante eram os fatores de expulsão, né? A pressão demográfica na Itália, na Irlanda, né? Não vieram irlandeses para o Brasil, mas foram para os Estados Unidos, né? Mas no Japão, né? O Japão, né, com a restauração Meiji, né, houve muita fome, muita pobreza, né, e eles, vários imigraram e foram para São Paulo. A depressão dos países econômicos na origem. Então é isso. Né? Bom, então até 1889, de 1889 até início do século XX, entraram em São Paulo 750 mil imigrantes, não? 80% subsidiados, vieram 20%, achando que... E veio gente também de classe média. Né? E esses vão ser importantes, porque esses vão se estabelecer na cidade, montar padarias, pequenas fábricas, etc. Mas isso aí tem uma longa história, nós não temos tempo para falar nisso. No período de 89 a 1934, entraram 2.250.000, certo? 56% subsidiados, né? Para uma população de 1.250.000 em 1886. Isso é em São Paulo. Né? Ou seja, né, você teve a população só por conta das imigrantes, né, dos imigrantes, triplicou. Triplicou nesse período, né, 1886 a 1934. Só por conta da imigração, mas tem um crescimento vegetativo. Né? E tem também a imigração de outros estados que foram foram trabalhar em São Paulo. Isso vai levar à forte expansão do café e vai, né, gerar as crises de superprodução, né, do princípio do século XIX. No fim, nós temos a crise de 1896, salvo engano, né, e temos a do início do século 1906, né, seguindo o ciclo econômico, né, da economia mundial, da economia europeia e norte-americana. Em 1906, né, você tem o Convênio de Taubaté, que é famosíssimo. Por quê? O que fez o governo federal? Né, obteria um empréstimo externo para comprar os excedentes de café. Aí já é outro passo importantíssimo na intervenção do Estado da economia brasileira. Né? Os juros seriam pagos por meio de um imposto sobre o café exportado. E o principal, pela venda do café. Os governos estaduais desencorajariam novos plantios. Essa era a ideia, né? O Convênio de Taubaté, né? Envolveu os estados, né? Não só o governo federal. Né? Mas isso já é outro capítulo, tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, né? A referência bibliográfica, né, é o texto, né, do Francisco Vignoli, né, A Imigração e a Formação do Mercado de Trabalho no Brasil. Mercado de Trabalho. Está no livro da
do José Márcio Rego e da Maria Marques, e nós já mandamos sempre nós colocamos para os nossos alunos da faculdade esse texto de exposição. Mas esse texto pode ser encontrado, né? Não o texto, mas o livro pode ser encontrado, né? Então, com isso, nós agradecemos, né? E ficamos por aqui, esperando que vejam os outros vídeos sobre o prosseguimento, né, da história econômica do Brasil. Agradecemos a todos, portanto.